8h42 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa em podcast daqui a pouco e logo mais tem reprise na Plena TV. E para você ligado aí nas redes sociais, também estará disponibilizado aí em todas as nossas redes sociais. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Olha Campos com o tempo nublado aí. Ih, rapaz, deixa eu só conferir aqui mais uma imagem rapidamente, mas o tempo fechou, chegou até amanhecer um pouco ensolarado, bem, né, pouco realmente, mas agora o tempo tá nublado. A temperatura aqui na área central neste momento é de 22 graus, a máxima prevista para hoje é de 26 graus. A gente está no programa de hoje, na bancada com Aloysio Abreu Barbosa, conversando sobre esses números da última pesquisa feita em Campos e essa coisa dessa polarização direita-esquerda, que agora não só é o dia a dia nosso, como também acredito que a gente vai, não sei se vai haver alguma mudança, não sei se dá para fazer alguma previsão, mas isso vai ser um hábito agora nosso, direita, esquerda, direita, enfim, né? Com essa polarização, evidentemente, e como o próprio Luiz trouxe aqui na própria região, né? Você tem aí a maioria esmagadora dos municípios que votaram, e votaram muito bem, maciçamente aí em Bolsonaro, então mantém essa chama acesa. O Renato Carvalho de Oliveira diz aqui no Instagram, Aloysio, hoje vou aproveitar que a Aloysio está com tempo, aí mandou aqui para você: Aloysio, a China é uma ditadura, ponto, isso não se discute, mas quando vamos falar dela, sempre se elogia a educação, são a segunda maior economia do mundo, caminhando a passos largos para passar os Estados Unidos. Grande exportador de tecnologia, só um minuto, pulou aqui, e estão avançando na aplicação espacial também, explicação espacial, ou investindo, né, na exploração espacial, etc. Olhando tudo isso, onde a ditadura é ruim, onde a ditadura é boa? Obrigado. Essa foi a pergunta do Renato Carvalho, Luiz. Isso é um pouco complexo. A gente fala de democracia é invenção grega, né? A invenção grega, Solon, ali no século VI, V antes de Cristo, tem seu ápice com Péricles, enfim, depois período espartano, para Alexandre, depois Roma, República de Roma, né? Depois vira império também, né? Era uma república, passou a ser império. Na Idade Média, a democracia era, não deu certo, na Grécia não deu certo. Você pegar os caras da época, eu falo, não deu certo, na Grécia não deu certo, em Roma. Ele passa a gerir as cidades-estados italianas, né? Veneza, Gênova, ali na Idade Média. E com o Iluminismo, no século XVIII, ele volta, mas aí não mais a democracia direta grega, onde um cidadão um voto, e todo mundo podia ser tudo. Você podia ser juiz, podia ser general, podia ser prefeito, ou presidente, digamos assim, legislador, né? Mas a democracia representativa, onde você elege representantes, e esses caras vão ocupar ali Montesquieu, as três, né? Executivo, legislativo e judiciário. O Estado, a tripartição de poderes, né? Século XVIII, aí vem as revoluções iluministas, a independência da América, e tal, papá, das colônias europeias na América, Brasil inclusive, com muita influência disso, né? Desse ideário iluminista. A China não teve nada disso, né? Você tem hoje no mundo você tem 4 civilizações, só 4. A greco-romano-judaico-cristã, nós, ocidental,
a islâmica, que é a que mais parece com a gente, inclusive adora o mesmo Deus, né? E se você lembrar que a filosofia começa em Mileto, que é uma cidade onde hoje fica a Turquia, ela nasce primeiro no Oriente para depois migrar para o Ocidente, né? Com Tales de Mileto. Você tem a indiana e a chinesa. Essas duas são as mais antigas. Essas duas datam de 4 mil, 5 mil anos. Onde você tem a mesma cultura, a mesma língua, a mesma organização, um governo central, uma característica étnica visível de identificação, de pertencimento. A China nunca teve democracia. Não está no ethos da China a democracia. Eles nunca tiveram isso. A Rússia também não teve. A Rússia passou do czarismo, né, ali da Idade Média e da Idade Moderna, para a ditadura da União Soviética, né? Aí tem uma experiência ali com Yeltsin, que é muito... a economia da Rússia se deteriora muito rápido. E, enfim, é difícil falar isso. Para a gente, a democracia talvez seja um valor intrínseco, que está na nossa formação. Tipo assim, cada um de nós, o Renato que fez a pergunta, você, Beto, eu, todo ouvinte, tem uma experiência na infância e adolescência que marcou muita gente. E que ele definiu que tipo de pessoa a gente seria. Quem nunca teve essa experiência não pode chegar mesmo ao mesmo lugar, entendeu? Ele tem experiências diferentes. Então, realmente, não há como negar. A China, economicamente, a partir das reformas implementadas por Deng Xiaoping, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que adotou a economia de mercado, mas com um partido único e ditadura, contra o controle rígido do Estado, ela está conseguindo um inegável sucesso. Agora, é um modelo a ser imposto para a gente? Penso que não, tanto quanto o nosso não é para ser imposto a eles. O problema dos Estados Unidos, que essa papagaiada, vamos levar liberdades, valores democráticos para o mundo. Não dá, cara. Isso não existe. Isso é uma construção cultural, entendeu? E demanda muito tempo, entendeu? É tipo assim, que é um exemplo prático. Explicou bem. A Península Arábica, né? Oriente Médio, né? Na Península Arábica. Foi conquistado por Alexandre em 300 a.C., correto? Oriente Médio, Península Arábica não, Oriente Médio, 300 a.C., correto? Depois romano, correto? Depois romano. Depois bizantino, né? Primeiro golpe de cimitarra de Maomé caiu tudo por terra. Por quê? Porque eles já tinham uma cultura muito, muito anterior antes. Você não impõe nada, entendeu? Eles tiveram grego na veia, romano na veia, bizantino, não ficou nada. Do dia para a noite, século VII, Maomé veio e está até hoje lá, entendeu? Não ficou nada. Um país, uma civilização, isso Brodel fala, o historiador Francisco Fernando Brodel, muito antiga, muito enraizada, é difícil mudar ela. O que o Afeganistão, e aí relacionado aos Estados Unidos, com essa coisa de liberdade que você falou, essa papagaiada de liberdade, vamos levar a liberdade, o que o Afeganistão tem a ver com essa história? Por exemplo, que agora recente os Estados Unidos saíram de lá. E alguns afegãos também, evidentemente, alguns até morreram pendurados nos aviões e tal. Sim. Enfim, aquela coisa das rodas dos aviões, né? Do trem de pouso, aquela coisa. Então, o que dá para fazer algum tipo de comparação ou não? Ali é um paralelo, ali é um exército clandestino. Como é que é aquilo? Cara, a gente vai entrar nesses assuntos. Mais de metro, eu falo do Vasco ainda. Cara, o Afeganistão, ele teve 4 marcantes tentativas de conquista. A primeira foi um rapaz chamado Alexandre, né, que teve a inteligência de se casar com uma princesa bactriana chamada Roxane. Então a aliança, Alexandre viu como é que eram as alianças tribais dali e fez o jogo. Ele se casou. A primeira esposa oficial dele. Teve concubinas antes. Ele era bissexual, né, como era comum naquela época na Grécia. Mas a primeira mulher, esposa assumida dele, foi uma princesa da Bactriana na época. Mais ou menos onde hoje é o Turcomenistão, Afeganistão, né? Os seguintes foram o Império Britânico, no século XIX, no auge do poder do Império Britânico, 3 guerras anglo-afegãs.
os afegães deram um cacete nele nas 3. Depois a União Soviética, final dos anos 70, invade. Deram um cacete na União Soviética. E é um dos motivos para a queda da União Soviética, foi um dos motivos, foi isso, né? Depois Estados Unidos, vão levar liberdade, democracia, que não sei o que lá. Gastaram 1 trilhão. Eu vou falar de novo, 1 trilhão, não é 1 bilhão não, 1 trilhão de dólares. Saíram correndo de lá. Trilhões de... Ou seja, Alexandre parece ter uma inteligência que os demais não tiveram. Você não impõe. Você pode pegar coisas dele para você e levar coisas suas para ele. Na marra não vai. E tem outra coisa, é uma questão geográfica física. Eles estão no Hindu Kush, que é ali o começo do Himalaia. O que isso quer dizer? Tem na Casa Branca um bunker lá cheio de concreto, não tem? Tem no Kremlin também tem, não tem? Sim. No Brasil não deve ter não, mas deveria. Tem. Cara, eles têm a altura média de montanha de 3 mil metros de granito. Eles têm um bunker natural, você pode despejar toda a arsenal nuclear da Terra ali. Pega não. Que sai gente depois no final. Entendeu? E o que a história prova é que você, numa coisa do Afeganistão, você pode... você cedendo numa parte para o costume deles, como Alexandre, né? E assumindo eles como iguais, você pode ter sucesso. Se você for partir por posição, você pode ser Império Britânico, você pode ser União Soviética, você pode ser Estados Unidos. Eles, no final, vão te vencer. Isso é provado. Foram 3 guerras anglo-afegãs, a invasão da União Soviética e os Estados Unidos. E estou falando dos 3 maiores poderes que o mundo teve nos últimos 200 anos, entendeu? E botaram os 3 para correr. Estava falando ontem, repercutindo no programa de ontem, depois acabou o programa, fiquei lembrando umas imagens de um camarada que foi aliado e treinado pelos Estados Unidos. Osama Bin Laden. Aí você falou o quê? A união, às vezes, de um político com outros, aliado ou não, depende do momento, é ocasião. O Rambo 3, os guerrilheiros afegãos são aliados dos Estados Unidos. Sim, no Rambo 3, exatamente. Entendeu? Eles chamavam de Mujahedin, os guerreiros sagrados que eles recrutavam todo mundo islâmico, inclusive Osama Bin Laden, que foi recrutado para lutar no Afeganistão. Osama era da Arábia Saudita. A família dele é muito rica na Arábia Saudita, família de construtores, petróleo. Né? Bom, mas vamos lá, vamos terminar. Você trouxe, pra gente fechar, você trouxe hoje no jornal Folha da Manhã, no ponto final, decadência e esperança. Como o Brasil, o Vasco precisa reencontrar sua grandeza. Eu não vou trazer dos dados aqui, eu quero que você traga. Que paralelo é esse aí que você traz hoje no ponto final? Rapaz, assim, eu sou Flamengo, todo mundo sabe que eu sou Flamengo, mas assim, eu não estou acompanhando o futebol. Eu vi porque comecei a pipocar no domingo, tanta coisa, falei que eu falei, houve alguma coisa. Eu já fui Maracanã na final. Você tá bom, estava em Betafona. Eu fui na final do Maracanã com o Botafogo, caiu o pai da arquibancada e a gente morrer. Então, eu tava lá. Eu tava com o saudoso Leonardo e Hervezinho. Enfim, então é assim, eu sempre vem à minha mente isso. Quando eu vejo um jogo de futebol, muita coisa acontecendo, assim, pô, será que houve de graça? Então, fui ver. Houve de graça para os vascaínos, foi 6-1, né? Eu acho o seguinte, cara, sem brincadeira. Vini Júnior, no sábado, né, foi o primeiro brasileiro a marcar em final de Champions 2 gols do título. Nunca ninguém fez isso. Nem Ronaldo, nem Romário, nem Rivaldo. Estou falando de grandes craques. Nem Zico no Udinese. Ninguém fez isso. Vamos botar aí desde Mazzola, que começou como centroavante titular 58, migra para a Itália e vira Altafini, jogou no Milan. Depois que entra Vavá, contra a União Soviética. Né? Entra Vavá, Garrincha e Pelé. E sai Mazzola, Joel e Dida. E o Brasil é campeão do mundo. Mas enfim, nunca ninguém tinha feito isso. E Vini Júnior é talvez hoje a esperança de o Brasil voltar a ter o melhor jogador do mundo. A eleição da bola de ouro da France Football agora em novembro. Ele ficou em 6º lugar no ano passado. E o Brasil, a última vez que foi campeão do mundo, 2002, tinha no time 4 bolas de ouro.
4. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Kaká foi o último. O último. Então está muito claro que o Brasil, o sucesso coletivo passa também pelo sucesso individual. É um esporte coletivo, mas você precisa de brilho individual. Então o Vini é uma grande esperança. E quando começa essa decadência do futebol brasileiro? Que a gente não vence um europeu em jogo eliminatório de Copa do Mundo. A última vez foi na final da Copa de 2002 contra a Alemanha. 2-0. Depois dali, vamos lembrar, jogo eliminatório. Primeira fase não conta. Primeira fase não é eliminatório. 2006, começa ali. Quarta de final, aquele baile de Zidane. Baixa um caboclo no nome lá da Lençol, um Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Passa pro gol de Henry. 2010, jogando bem, 1-0, seleção de Dunga. Baixa um caboclo, dessa vez o Snyder. Faz 2 gols. Robben, driblador, começa a irritar Felipe Melo. Felipe Melo dá uma pancada em Robben. Depois pisa na perna de Robben, caído. Expulso, 2-1. Acabou, eliminado. 2014, precisa falar. 7-1 dentro do Brasil, Belo Horizonte. 2018, jogando... primeiro tempo, tomou um baile da Bélgica. Um passeio. Muito em cima de Marcelo, que tinha trocado. Era esse menino que se aposentou no Flamengo. Felipe Luiz, que era melhor na defesa. Botou o Lukaku na ponta direita, nas costas de Marcelo. Deram um baile no primeiro, fizeram 2 gols. O Brasil reagiu no segundo. Courtois tira aquela bola no ângulo de Neymar no finalzinho. 2-1, eliminado. 2022, vai pegar a Croácia está morta, o Modric está velho. Realmente, era um time com a defesa muito boa. O meio de campo excepcional, mas sem ataque. Mas um time muito copeiro, um time experiente. Achou um gol no final, uma bobeira, o Brasil ganhou de 1-0, a prorrogação. Todo mundo lá na frente, entendeu? Modric começa a jogada. Mas foi tão bravo que esses jogadores lá da frente foi tão brava a situação que levaram bronca de Neymar. Olha a situação. Olha o nível que a coisa foi lá na frente. Tinha Pedro e mais um. Eu não lembro quem que perdeu essa bola, mas Pedro eu lembro dele. A jogada começa com o Modric, ele passa, acho que Kovacic, e aí, que é o nome do nosso Petkovic aqui, ele bota pra dentro. E quando vai pros pênaltis, eu falei, a Croácia ganhou, porque é um time mais experiente copeiro. Time copeiro. A Croácia jogou 14 jogos nos últimos 2 Copas do Mundo, perdeu 2. A final de 2018 para a França de Mbappé e a semifinal de 2022 para a Argentina de Messi. Perdeu para os campeões. Só. Né? Enfim. Mas então a decadência do futebol brasileiro começa em 2006, correto? Correto. A do Vasco em 2008. Eu não acho que é coincidência. O Vasco, a história do Vasco, Vini Júnior, ele ganhou no ano passado o troféu Sócrates, em homenagem dos grandes craques da seleção brasileira de 82, e que tinha luta política, mesmo na ditadura, criou a democracia corintiana, um Casagrande, mesmo na ditadura, era clara oposição à ditadura, um clube muito popular, que é o Corinthians, né? É o Flamengo de São Paulo, e ganhou pela luta contra o racismo. Isso foi em 2023, né? Em 1923, exato 100 anos antes, o Vasco passou a jogar na primeira divisão, Campeonato Carioca, com um time que tinha negros e pardos, diferente de Flamengo, de Fluminense e de Botafogo, que não aceitavam negros e pardos. Ganha dos 3 e é campeão, na estreia dele em 23. Então, essa luta contra o racismo que Vini Júnior encampa com brilhantismo, ela começou no Vasco. O Vasco depois botou o Expresso da Vitória, que dominou o futebol carioca e nacional entre os anos 40 e 50. Deu azar que pegou a Segunda Guerra Mundial, que aí parou, Copa do Mundo e tal, papá. Mas na primeira que teve depois, que foi 50 no Brasil, deu a base daquela seleção que foi vice-campeã mundial. Né? O Vasco cedeu jogadores, já falei aqui, Vavá. A dupla titular de 58 da zaga, Orlando e Bellini, do Vasco. Vasco deu os jogadores 62, 58, 62 e 94 também. Ricardo Rocha era do Vasco. Entendeu? Então o Vasco tem uma história. E o Vasco, ele as maiores glórias dele, logicamente, né, são a Libertadores, né, em 98 e 4 brasileiros, 74, 89, 97 e 2000.
O Vasco também é campeão em 2011 da Copa do Brasil, mas aí já é meio que atenuante para o período de declínio que começa em 2008, que é o primeiro rebaixamento. E depois ele é rebaixado em 2013, 2015, 2020. Teve esse acordo aí draconiano também com essa 777, né? E Pedrinho agora... Eu vi depois que havia escrito a fala de Pedrinho. Pedrinho reassumiu por decisão judicial um magistrado de Campos que deu, né, ganho a Pedrinho, que não mandava nada. Pedrinho estava comprando só cloro de piscina para a piscina do Vasco, não mandava mais nada no time do Vasco. E Pedrinho é um cara preparado, foi um grande jogador, craque, excelente comentarista, se preparou, estudou, se formou em jornalismo, né? Um cara que eu, assim, tenho em alta conta, e falou que o resultado de ontem é inadmissível. O resultado de ontem não, perdão, o resultado do domingo. Ele falou ontem, o resultado de domingo é inadmissível. Eu, sinceramente, não acho que seja coincidência que a decadência do Vasco começa em 2008 e do Brasil em 2006. Acho que não é coincidência, né? E o Vasco, depois do Flamengo, sem sombra de dúvida, é o clube mais popular do Rio de Janeiro. Muito mais popular, a torcida muito maior do que o Fluminense. Você acha? Não, isso é um fato. Do que é do Fluminense? Não, muito maior. Era muito maior do que o Fluminense. E não só no estado do Rio, como no Brasil. Muito maior. Ainda é. O problema é que desde 2008 tomando fumo, não tem renovação. Aí começa a diminuir, o número de novos pessoas, torcedores. Né? Entendeu? O problema é esse. Esse é o que... E aí é o risco que ninguém fala de virar a América. Já foi um grande time, né? Sim. Entendeu? E não é mais. O Bangu também já foi um time relevante, também, não é mais. Também. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Vasco e o Brasil, eles precisam reencontrar a própria história de grandeza no futebol. Porque certamente tem essa história. A história do Vasco é gigante. O gigante da coluna é de fato. É o primeiro clube na então capital da República a ser negro e pardo. Entendeu? Importante. O São Januário, quando foi construído, era o maior estádio do Brasil. Ele só vai perder a posição quando o São Paulo ergue nos anos 40 o Pacaembu e depois na construção do Maracanã. Entendeu? E até hoje é uma joia assim, arquitetônica, né? Eu conheço o São Januário. Sim. E é fruto também da colônia dos portugueses aqui, né? Então, acho que a história do Vasco é muito rica, é muito importante para, assim... eu, sinceramente, acho que essas 6-1 é como 7-1 Brasil-Alemanha, como o pipocado que o Botafogo deu ano passado no Brasileiro. Eu quero dizer o seguinte, esses três resultados, a gente sabe que eles existiram, né? Mas se alguém falasse como uma história de ficção, você fala, fulano, não escreve isso não, isso nunca vai acontecer. Tá muito pesado, Só que a realidade supera a ficção, aconteceu, né? E eu como flamenguista, digo, como amante de futebol, o sorregimento do futebol carioca e brasileiro, sobretudo, passa pelo sorregimento do Vasco, né? Acho que a gente não pode, acho que os co-irmãos aí, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo tem que ter a noção da importância do Vasco, né? Porque você, como diria Oscar Wilde, meça o seu valor pelo valor dos seus inimigos. E se o inimigo está pequeno, você é pequeno também. Se o inimigo, se o opositor está grande, você é grande também. Perca ou ganhe. E o Vasco é grande demais para perder de 6-1 do Flamengo. Ele está falando aqui o flamenguista. E talvez nem tenha perdido demais por sabe-se lá o quê. Bom, são 9h07. Henrique da Hora colocou aqui, esqueceu que o Vasco foi o primeiro campeão das Américas em 48. O Vasco ganhou vários torneios que não são reconhecidos, são reconhecidos pela FIFA. Pela CBF. Vasco ganhou. Não são reconhecidos pela FIFA. Eles são reconhecidos como título, mas a FIFA não dá o mesmo valor. O Vasco ganhou, por exemplo, se fala que o maior time no século XX, pelo menos, o maior time de futebol da Europa foi o Real Madrid de Puskás e de Stefano. O Vasco foi lá e ganhou dos caras. Do Real Madrid de Puskás e de Stefano. Entendeu? O Vasco ganhou do Barcelona dentro de Barcelona nos anos 50, em torneios reconhecidos pela FIFA,
mas que não tem... A FIFA não dá a equivalência à Sul-Americana Mundial, embora talvez tenham sido, de fato, Sim. os melhores times. Mas aí você tem que ir para um critério objetivo, né, que é a FIFA, né? A FIFA reconhece como torneios internacionais, mas não equipara. Por exemplo, o título do Flamengo 31, a gente fala do Poetão, que foi no Japão, é reconhecido pela FIFA. Fim de A papo, FIFA reconhece, fim de papo. Você tem que ter. O Fluminense foi campeão também mundial em 1950. Desses torneios aí que você O está Botafogo falando. fala, é porque a Taça do Mundo também, que ganhou 2, mas enfim. Mas aí não tem o reconhecimento da FIFA, não tem. É que senão, cara, todo mundo vai puxar sardinha pro seu lado. Claro. Você vai no Museu do Fluminense, tem lá título de campeão do mundo, 1950. Isso vale pra torcida, o apaixonado, pra essa coisa toda, mas... se não fosse mais nada, cara, assim, o Vasco criou 2 maiores atacantes que eu vou jogar na minha vida. Foram o Romário e o Beto Nanite. Verdade. Também tive a felicidade de vê-los jogando. O Romário, pra mim, é o maior centroavante que eu joguei na minha vida. Agora, você não falou, mas o Vasco teve o maior diretor de futebol do mundo. Eurico Miranda. O bicho era muito campeão, velho. Você falou que conhecia São Januário. Eu fiz vários jogos, não sei se Beto fiz vários jogos em São Januário. E a cabine lá é bem alta, né? À direita, ali à frente da social. Rapaz, do nada, você chegava lá, aquilo tava... Tipo, não vou comparar que o coquetel da Folha, a feijoada da Folha é muita fartura, mas é assim. Tipo assim, sabe como? Não tinha álcool, né? Mas tinha... depois do jogo tinha cerveja. Pros radialistas, pessoal da TV, pros jornalistas. Mas no outro dia, se Eurico empombasse, aquilo tava tudo fechado, sem energia. Você não conseguia nem subir, velho. Então assim, muito legal, muito legal. Ele não botou o Vasco com a camisa do SBT, não tinha que a Globo foi transmitir o jogo. Eu acho que muito do que o Vasco passa, ele se explica em Eurico, né? Tanto nas virtudes quanto no... Eu acho que talvez seria uma forma de se administrar futebol que teve seu lugar importante no passado, mas que envelheceu. Não comporta. Eu tava lembrando, você falando de Bangu, lembrei de Castor também. Mesmo estilo. Estilo pesado, estilo ameaça. Olha lá com quem você tá mexendo, né? Você tem hoje os cortes aí na internet que você pega aí, que são aqueles que nós vivemos, alguns deles, né? A gente estava ali no dia a dia desses. Tem aqui, a professora Articenda, obrigado pela aula. Professora, quem dá aula aqui é a senhora que é professora. E em literatura a senhora é um monstro, dá muita aula mesmo, e como dramaturga também. Ela bota aqui, curioso como o futebol entrou em nossa vida. Será a última forma de se fazer presente no tempo hoje? Eu acho assim, tomando como exemplo essa luta do Vini Júnior do Vasco contra o racismo, eu acho, professora, que a gente talvez, onde você melhor vai entender isso, na miscigenação, o futebol enquanto ingrediente da miscigenação do povo brasileiro está presente numa obra que eu recomendo sempre, O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, que é irmão de Nelson Rodrigues e é o nome do estádio do Maracanã. Né? Eu acho que é uma obra assim, que deve ser lida com cuidado. Acho que ali você entende. Eu acho que desde o nosso primeiro título importante, que foi o Sul-Americano de 1919, na Laranjeiras, com Frederich, que era filho de um Arthur Frederich. Era paulista, filho de alemão com uma negra. Então, acho que ali está, né? E começa desde 1919, né? Eu acho que o futebol, assim, faz parte do nosso ethos. Agora, a gente está cuidando mal disso, né? E eu faço votos que Pedrinho consiga soerguer o Vasco. E chamou ontem Felipe para ajudar ele. Outro craque. O craque. Sei lá, Felipe era bem... Não é um Felipe... Jogando bola? Jogando bola, craque. Não, esquece. Bom. Jogou no Fluminense, passou pelo Fluminense. Depois já no finzinho da carreira, já, mas... Aí que você passa pelo seu clube, você observa talvez com mais, né, pela paixão, né? Falando isso, fala em Frederich, o Fluminense está estudando comigo o Frederich para esse contrato do Frederich. Eu acho, porque do jeito que tá indo aí, voltando agora mais o Thiago Silva... Frederich e Charles Miller, parece que estão... Fred já tá garantido para 2025.
Cara, muito bom o engajamento aqui, legal, bacana, o pessoal participando com a gente, agradecer a você, a gente depois vai até, evidentemente, querer saber o que aconteceu com o Edinho Black, nosso convidado, naturalmente a gente vai, talvez pedir a Beto para voltar lá, já que ele sabe onde é que é o endereço, dar uma buzinada lá na frente da casa dele, mas assim, e que seria interessante, seria eu tava, quando eu vi o anúncio ontem que você fez aqui, e depois a gente viu lá no grupo de WhatsApp do programa, tanto é que gerou um monte de pergunta bacana lá para ele, né? E uma unanimidade. Mas depois a gente informa o que aconteceu com o Edinho, porque ele não conseguiu chegar aqui a tempo de fazer o programa com a gente. Mas no final da história ficou tudo muito bem, muito bom. E obrigado, Aloysio, por hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Hoje tem Jornal Folha da Manhã nas bancas. Valeu, Aloysio. Valeu, amanhã vamos trazer aqui o presidente da Academia Campista de Letras, né, o Ronaldo. Estamos na semana, no mês de comemorações da academia, né? Vamos fazer por Skype. Por Skype, como é que é agora? Meet. Para falar um pouco sobre a história da academia, sobre os eventos que estão sendo programados, né? Esse mês de junho vai culminar no dia 21, ele vai estar falando melhor sobre isso. Em relação a hoje, faço minhas suas palavras, né? Espero que tenha sido só enfim, não tenha nada demais, o Edinho ter vindo. Beto deu um voo na casa dele lá, mas não conseguiu achar de manhã, né? E a gente certamente remarca aqui, né, para outra oportunidade, falar com ele, vai ser muito bom estar ouvindo ele aqui. Sobre essa profissão tão bela que chegou a ser de um rapaz chamado Jesus Cristo, né? Yeshua Ben Youssef, né? Jesus, filho de José. Enfim, e só tem aqui em relação, se me permite, Nogueira, tem em relação que também a questão da questão religiosa. Eu vi essa pergunta aí do Luiz Carlos, é professor também. Como pós-graduado em teologia, me preocupa muito a exploração dos evangélicos, principalmente pelos radicais direitos, no textos evangélicos fora de contexto para justificar a violência dos discursos radicais. É outra questão complexa, Luiz Carlos. Isso, inclusive, demanda, como diz Nogueira aqui, uma série da Netflix. A gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar. Isso é uma coisa que algumas denominações, talvez neopentecostais, façam, mas enfim, a liberdade religiosa é um princípio constitucional, faz parte do Estado Democrático de Direito. Agora, realmente essa interferência da religião na política é algo, ao meu ver, indesejado, né? Foge à laicidade do Estado. Esse me parece aquela diferença, não generalizo, não pode ser generalizado, sou contra qualquer generalização, mas aquela coisa que o Edmundo fez aqui entre o conservador e o reacionário. Você querer que a religião interfira no Estado não parece coisa de conservador, parece coisa de reacionário. É uma coisa pré-iluminista. É uma coisa medieva, né? Da Idade Média, está um pouco datada, né? Eu não acho que a religião enquanto se o caso do Irã, por exemplo, com a teocracia, ou a Arábia Saudita, né? São ditaduras, são teocracias, ditaduras religiosas. Eu não acho que isso seja o caminho. Eu acho que a gente passou disso tem um pouquinho de tempo, tem uns 300 anos, né? Então, voltar. É a diferença que o Edmundo fala, do conservador para o reacionário, né? Eu acho que quem prega qualquer religião que seja, ela em promiscuidade com o Estado é indesejado, né? É indesejado qualquer religião, seja evangélico, católico, como já foi católico, né? Religião oficial do Estado, o bandista, budista, também. Ateísmo também, militante também, acho tão uma religião igual, né? Enfim, acho que é a diferença exata que o mundo falou, né, entre o reacionarismo, o conservadorismo e o racionalismo. Quem quer regredir tempos pré-iluministas é um reacionário, não é um conservador. E deve ser combatido. Sim. Qualquer denominação religiosa, se ateu for, enfim.
Achei bonito aqui o bispo Dom Fernando Rifan, semana passada, na véspera do feriado de Corpus Christi, finzinho do programa a gente falando sobre política, e falou assim: não tem política na nossa igreja. Não tem voto, pedido de voto, eleição política de partidária na nossa igreja. A gente sabe que não foi sempre assim, né? Já teve, Aqui em Campos, o próprio Padre Rosário foi várias vezes vereador. Candidato, né? Candidato. Nós temos, isso antecedeu a época dos pastores vereadores, né? Temos hoje o Marcos Elias, temos hoje o Anderson de Matos, né? É uma questão complexa. Muito. É coisa de que a gente fala. Agora, é preciso discutir. Eu acho que a gente pode fazer isso assim. Para finalizar, o grande limite entre uma coisa e outra foi definido de novo por um rapaz chamado Yoshua Ben Youssef, que a gente conhece como Jesus em grego e Jesus em latim. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César, né? Acho que é a melhor medida para religião política. Se ele disse isso, que somos nós, quem fala pelo nome dele para contradizer, né? Para contradizer, que usa o nome dele. Mas ele também advertiu sobre os falsos profetas, né? Sim, muito. E que antecederam ele de forma, assim, exacerbada, em números grandes também, né? Tinha muito falso profeta. Rapaz, se a gente for procurar fariseu, saduceu aí, nossa, vai achar. Tem. Mendirão do templo. Tem. E não é coisa de uma religião específica, né? Mas realmente há por parte dos neopentecostais, parte deles, um projeto de poder. Isso há. Crivella aqui no Rio de Janeiro foi um exemplo disso, né? Prefeito do Rio de Janeiro. Bolsonaro também teve um exemplo de próprio Garotinho, né? Ali em 2002 tinha isso, né? Tinha um envolvimento grande com a religião, sim. Quer ver negócio? Quem foi o primeiro presidente evangélico do Brasil? O Bolsonaro? Ernesto Geisel, ninguém sabe. Ele era luterano. Geisel, alemão. Era luterano praticante. Só que ninguém nunca soube que ele era evangélico, porque ele nunca misturou religião. Aí, tá vendo? Um ditador, general-presidente. Embora eu acho que o Geisel ali foi um bom presidente. A despeito de todo a cultura e tudo, mas assim, no jogo jogado, foi um bom presidente. Acho que ele e Castelo Branco foram presidentes, assim, eu não boto no mesmo barco de Médici, de Costa Silva, né? E de Figueiredo. Mas ele era praticante luterano e ninguém nunca soube disso. Porque ele nunca misturou religião com política. Não misturou, Bom, Luiz, 9h21, obrigado e até amanhã então, já com o presidente da Academia Campista de Letras. Vai ter um evento agora, né? A gente foi convidado, então a gente amanhã vai falar sobre isso. Tá aqui já confirmado, só para fechar aqui que eu falei que vai ter 85 anos da Academia, né? Olha que legal, de 1939 a 2024. Então começa agora sábado, dia 8 e por aí vai. Tem semana que vem toda, quinta, segunda. A gente vai falar sobre tudo isso amanhã. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.